Agora vamos falar do Coritiba, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense. Depois de 4 jogos, o Coritiba lidera a competição com 10 pontos, mas nos bastidores o Coritiba vem enfrentando problemas. Um deles é justamente o pedido para sair do clube do goleiro Gabriel Vasconcelos. Quem tem as informações é o repórter Nicolas França. Bom dia, Nicolas. Muito bom dia, Osmar Antônio. Após a polêmica do fim de semana, que foi o goleiro Gabriel, no sábado, ter dito ao técnico Guto Ferreira que não estava em condições psicológicas de entrar em campo, ter sugerido que gostaria de deixar o Coritiba, e aí o caso foi para a diretoria, enquanto a comissão técnica colocou em campo diante do Operário o jovem Benassi, de 20 anos de idade, que veio da Ferroviária de Araraquara, porque o Pedro Morisco estava suspenso ontem as primeiras conversas, de fato, entre o Gabriel, seus representantes e o clube para chegar a um acerto foram realizadas, mas nada definido, O Gabriel e seus empresários consideram algumas coisas justas para a rescisão, com as quais o clube não concorda e, por enquanto, ele deve seguir treinando de forma separada no CT da Graciosa. É algo que já acontece, por exemplo, com o zagueiro Kusevich, desde a reapresentação do elenco no início deste mês de janeiro. Desde o final do ano passado, o Kusevich já havia informado que não gostaria de permanecer no Coritiba num ano de Série B do Campeonato Brasileiro, porque isso poderia atrapalhar os seus planos de continuar sendo convocado pela seleção chilena. Mas, até o momento, nenhuma proposta agradou o Coritiba e, por isso, ele segue treinando de forma separada e é o que vai acontecer com o Gabriel nos próximos dias. Um outro jogador que estava nesse regime até semana passada era o lateral esquerdo Vitor Luiz, mas ele recebeu uma proposta do Vasco, abriu mão do que tinha de receber no contrato que tinha pela frente ainda com o Coritiba, por isso foi liberado pelo clube e já está lá no clube carioca. Enquanto isso, o Pedro Morisco volta após cumprir suspensão, ele que foi expulso de forma infantil no banco de reservas no jogo contra o Londrina no meio de semana anterior, se não teria sido o titular diante do Operário. Como ele não estava à disposição, o Benassi estreou, foi bem, mas o Pedro Morisco hoje está à frente na hierarquia do elenco, por isso deve assumir temporariamente a condição de goleiro titular, tendo o Benassi na sua reserva e o Luan Poli, que era meio que uma carta fora do baralho, depois daquelas falhas que teve no ano passado no jogo contra o Bahia, no Couto Pereira, uma atuação muito ruim. O atleta também ficou para deixar o Coritiba, mas nenhuma proposta agradou as partes, ele permaneceu treinando, já ficou no banco agora contra o Operário e deve ser o terceiro goleiro nesse primeiro momento, mas para frente pode até entrar na disputa pela titularidade do Gol Coxa Branca. Enquanto isso, outra situação que está para se resolver nessa semana, e essa tem um prazo mais claro, é do atacante argelino Islam Slimani. Até o dia 31 de janeiro, ou seja, amanhã, há uma cláusula contratual que permite ao atleta ser liberado caso receba alguma boa proposta do futebol europeu. Se isso não ocorrer, o Coritiba espera o retorno do atleta no dia 5 de fevereiro, para começar a treinar e se preparar para voltar a campo com a camisa coxa branca, mas os indicativos, pelas informações que a gente tem nos bastidores, são de que neste momento, o Slimani não estaria assim tão motivado para voltar e vestir a camisa coxa branca, porém tem contrato, assim como o Gabriel, assim como o Kusevich, e o Coritiba não abre mão dos seus direitos também nessas conversas com atletas que até gostariam de deixar o clube. Sobre aqueles que vêm jogando, 2 jogadores saíram machucados na partida contra o Operário. O atacante Edu, ainda no primeiro tempo, com uma lesão muscular, ele ainda passa por exames que vão definir o tempo de tratamento, mas está certamente fora da viagem para Pato Branco, para o jogo de quinta-feira contra o Azures. Numa situação parecida, o zagueiro Thalisson machucou o ombro, também está sendo reavaliado pelo departamento médico coxa branca para saber se terá condições de jogo. Depois que a força máxima foi colocada em campo, naquela escalação ideal, pelo menos os 10 jogadores de linha, no goleiro a gente teve a estreia do Benassi, mas os outros atletas foram aqueles considerados titulares pela comissão técnica coxa branca contra o Operário. O rodízio prossegue nesta primeira fase do Campeonato Paranaense e aqueles atletas mais desgastados devem ser poupados, pelo menos da formação inicial, para esse duelo de quinta-feira contra o Azures. Coritiba treina até amanhã aqui na capital paranaense.
Paranaense e depois segue viagem lá para o sudoeste do estado. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. Vamos aguardar, né, Nicolas, no dia de hoje, principalmente o desenrolar aí dessa questão envolvendo o atacante Slimani, que é um grande jogador. Só que se ele não quer permanecer no Coritiba, aí não adianta ficar insistindo, não é verdade? Deixa ele seguir o caminho dele, o Coritiba também vai em busca de um outro atacante, é melhor para todas as partes. O bom em um time de futebol é quando o jogador quer jogar pelo time e quando o time quer esse jogador na sua equipe. Então daí fica tudo certo, aí é um casamento perfeito. Agora, quando uma das partes não quer, aí não fica legal realmente.